Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao podcast Açaí com Medicina. E o nosso episódio de hoje falará sobre a simulação clínica no ensino de urgência e emergência para o curso de Medicina. E hoje a nossa entrevistada convidada especial é a professora doutora mestranda Liliane Rodrigues Fernandes. Ela é pediatra e cardiopediatra e hoje nós entrevistaremos ela. Oi pessoal, bom dia, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite e estamos aqui para debater e discutir um pouquinho desse tema tão legal. Muito bem. Nesse momento faremos algumas perguntas para a professora Liliane e hoje haverá uma troca de conhecimentos e saberes. Então a nossa primeira pergunta para a professora doutora Liliane: como a senhora definiria o papel da simulação clínica no ensino das competências em urgência e emergência? Bom pessoal, então para começar eu diria que o papel é fundamental, né? Hoje nós tivemos aí ao longo das décadas, principalmente nas últimas 2 décadas, uma evolução muito grande da simulação aplicada ao ensino médico, né? Não só o ensino médico, né? Como vocês sabem, a gente tem 2 alunos aqui de segunda graduação que já trabalham na saúde, na assistência à saúde, então a gente consegue ver o quanto é importante a aplicação da simulação no ensino em saúde, quando a gente fala da possibilidade da gente estar recriando cenários na prática, sem estar inserido na prática real. Então eu vejo como fundamental e indispensável para qualquer formação, não só de medicina, mas também de saúde, né, da área de saúde. Então, com base nisso, como a senhora elencaria os principais benefícios observados nos alunos após o uso da simulação e nos cenários críticos? Então, assim, ao meu ver, o que acontece? Hoje, antigamente, falo pela minha formação, né, e talvez pela formação de vocês também, né? A gente já estava inserido ali naqueles cenários de prática, muitas das vezes na urgência e emergência, no pronto-socorro, e a gente ia aprender fazendo, né? A gente ia observando e ia treinando na prática. Hoje, a gente consegue, com muita segurança, com mais segurança e com mais tempo para fazer esse treino dessas habilidades de comunicação, no atendimento de urgência e emergência, principalmente, de realizar uma simulação parecida com o que a gente tem na prática, sendo que a gente está num ambiente seguro, sem estar exposto ao paciente, sem estar exposto ao ambiente hospitalar ou da atenção à saúde, né? Então, postos, hospitais. Então, isso com a pandemia ficou muito mais evidente a necessidade de a gente estar trabalhando nesses cenários simulados, dos quais a gente pode, com segurança, estar treinando o nosso acadêmico, sempre fazendo educação continuada ou educação permanente. Então, acho que a questão da segurança e da possibilidade de treinar tanto habilidades quanto conhecimentos, né, realizando uma simulação ali, representando ali, criando um cenário que pareça o cenário real de prática. Né? Perfeito. E continuando o assunto, a senhora poderia elencar aqui quais são as estratégias utilizadas para que esses alunos se sintam imersos nessa simulação realística? Bom, pessoal, quando eu monto um cenário, e aí também foi com a minha turma aqui da AFIA, né? A gente tem assuntos já pré-determinados para serem escolhidos, para serem trabalhados. Então, com base nesses assuntos, eu realizo ali uma programação prévia, ali, um estudo e também um cenário pré-monto, né, montagem dos cenários prévios, escolha dos materiais que vão ser utilizados de acordo com aquela habilidade ou conhecimento que deva ser trabalhado. E quando por exemplo, questão de prova, a gente valida esses cenários, valida essas questões antes de aplicá-los, para que nós tenhamos a segurança de que as habilidades sejam testadas, né? Que as habilidades ali que sejam o objetivo daquele cenário, elas sejam treinadas previamente com segurança e com organização baseada nos guidelines. Perfeito, professora. Surgiu aqui uma curiosidade. Como seria esse pós, né? Tem essa prática e aí como funciona essa pós-simulação? A senhora poderia falar um pouco como influencia na vida do acadêmico, do aluno?
Então, quando você fala em pós-simulação, acho que você quer falar no feedback, né? Da devolutiva. Isso. Então, a gente tem um tema a ser trabalhado, a gente vai trabalhar naquele cenário para trabalhar esse tema, isso tem que ser feito previamente pelo tutor, pelo professor. A gente realiza a prática baseado naquele tema e durante a prática, a gente como tutor, como professor, a gente vai avaliar se aquele aluno conseguiu atingir o objetivo daquele cenário. Né? De acordo com o desenvolvimento do aluno naquele cenário, seja uma parada cardiorrespiratória, seja uma aferição de pressão, por exemplo, seja uma passagem de sonda vesical, a gente vai... como é que eu faço, né? Que você perguntou. Sim. Eu coloco um checklist ou uma lista de objetivos que devem ser atingidos. Se ela foi ou não foi, depois eu sento com o aluno, nós vamos revisar ali aquela ação e vamos ver como foi que esse aluno chegou nesse objetivo. E se não chegou, a gente discute qual deveria ser o desenvolvimento, como deveria ser o atendimento, como deveria ser esse procedimento, para que nós juntos, né, consigamos estruturar essa reorganização, tanto dessa habilidade quanto desse conhecimento. Se o aluno não atingiu, que ele estude, que ele revise, né, que a gente talvez retorne para esse cenário, para que a gente consiga atingir esse objetivo que é determinado previamente de acordo com o assunto. Perfeito. Professora, na sua opinião, é fácil instalar isso? Currículo médico, na graduação? Quais são os principais desafios da instalação da simulação realística no currículo acadêmico? Bom, Delane, eu acho que assim, fácil não é, nada é fácil, né? Mas é importante. Então, se você está numa instituição de educação, e hoje nós sabemos, principalmente no período pós-pandemia, né, pessoal, nós tivemos uma limitação de acesso aos acadêmicos aí, no geral, né, da área de saúde. Nós tivemos essa limitação aos cenários práticos aí com o paciente real. Então, o ideal é que a gente tenha estruturado quais são os objetivos a serem trabalhados de acordo com a diretriz curricular daquele curso, aí no caso a gente está falando aqui de medicina, mas isso também serve para os outros cursos de saúde, né? A gente precisa determinar quais são os objetivos de aprendizado, de acordo com os objetivos de aprendizado, as habilidades, nós vamos estruturar esse cenário, e essa estruturação do cenário, ele vai contar com várias coisas, ele vai contar com espaço físico adequado, ele vai contar com manequins ali, eles podem ser de baixa, média e alta complexidade, né, de acordo com o objetivo a ser atingido. É fundamental que eu tenha treinamento, tanto dos técnicos quanto dos profissionais de saúde, ali, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que trabalhem ali nessa educação, seja permanente ou continuada, né? Ou na graduação. Então, eu preciso ter um local adequado, um local bem estruturado, seguindo ali as recomendações da Sociedade Brasileira de Simulação. É necessário que eu tenha ali o acesso a esses manequins, seja baixa, média e alta complexidade. É necessário também que a instituição faça a manutenção desses aparelhos e que os profissionais que trabalhem com esses aparelhos que eles estejam treinados. Né? Então, eu preciso que professores tenham uma formação em simulação para que eu utilize esse recurso de forma adequada, de forma benéfica para o aluno. Então, que a gente consiga atingir esses objetivos ali de aprendizagem de uma forma que o ambiente que nós estejamos trabalhando seja um ambiente seguro. Um ambiente seguro para o aluno errar, um ambiente seguro para o aluno treinar novamente, para que quando ele chegue no cenário real, ele sinta segurança e confiança de colocar em prática o que nós treinamos no cenário de simulação. Então, pessoal, aqui já tomando a frente do programa, a gente está tendo a oportunidade aqui de ter presente 2 alunos de segunda graduação e um aluno de primeira graduação. Né? E aí, pensando que vocês fizeram formação com metodologias tradicionais. Sim, tradicional. Né? E hoje a gente está aqui trabalhando com metodologia ativa. Né? Eu queria ouvir de vocês. Como foi para vocês, com esse primeiro contato aqui que nós tivemos ali, trabalhando com simulação desde o primeiro semestre, mas agora nesse semestre, trabalhando ali com o atendimento real de urgência e emergência, tanto no adulto quanto na criança, qual foi a percepção de vocês, já tendo uma experiência profissional
E o que impactou em vocês em relação à expectativa à realidade ali do nosso trabalho na simulação? E depois também queria ouvir o João. Na verdade, essa atividade que nós realizamos dentro da instituição, né, no curso de medicina, é bem diferente do que eu vivi, né, na prática no curso de enfermagem. De enfermagem, na verdade, a gente não executava nenhum procedimento de simulação. A gente até usava, antes lá, eu acabava usando coleguinha para aprender a fazer uma punção, fazer uma medicação intramuscular, e a gente acabou vivenciando esse cenário realmente só na prática, já com os pacientes dentro do ambiente hospitalar. Não tendo essa experiência prévia, né, por mais que sejam com bonecos, simuladores, mas é muito real. É algo que a gente consegue realmente vivenciar como se fosse um ambiente de prática mesmo, hospitalar, um ambiente onde a gente está vivenciando aquilo de forma muito realística. Então, eu particularmente tive uma experiência fantástica, né, com esse cenário. Achei que a forma como a senhora empregou essa metodologia, em alguns momentos fazendo esse feedback, debriefing, para que a gente conseguisse alcançar, né, os objetivos, né? E no momento que a gente faz uma avaliação, que a gente consegue colocar todo esse treinamento, toda essa prática, realmente vivenciando isso como se fosse um cenário de um paciente real, né? Claro que os bonecos também eles ajudam muito com, né, os traçados, as imagens, né? Que a gente consegue checar pulso e tudo mais. Então, vivenciar isso como se fosse realmente um paciente é algo muito bom e que com certeza traz um aprendizado muito grande para a gente. Então, eu particularmente acho que foi fantástico, né? A metodologia da forma que foi aplicada, né? Todo esse trabalho no decorrer do semestre ali, orientando, dizendo que precisa melhorar, para chegar no momento de desfecho da gente ter segurança para executar esse procedimento. Então, do meu ponto de vista, para mim foi fantástico mesmo. Expectativa realidade? Eu achei assim, no primeiro momento eu achei que até talvez não fosse dar muito certo. A gente tinha aquela sensação de que parece que não ia dar muito certo, achando que os bonecos não iriam funcionar de uma forma que fosse legal, a gente executar algo muito sintético, né? Mas acabou que a gente percebeu, claro que a senhora também foi muito mais gestosa na construção disso, fazendo, né, os casos muito real, discutindo com a gente, falando do paciente e tudo mais, a gente conseguindo conduzir isso de forma também muito técnica, claro, com todo o conhecimento que a gente foi adquirindo no decorrer do semestre. Então, no meu ponto de vista, foi muito, muito bom, né? A expectativa era uma e o real realmente superou muito a expectativa. Foi fantástico mesmo, magnífico. E quando você pensa no que você já teve de prática de atuação, por exemplo, na sua primeira graduação, como já profissional, você acha que dá pra gente levar o que a gente treinou aqui para aplicar na sua prática? Com certeza. Com segurança? Com certeza. Eu até fiz um comentário com os colegas depois que achei assim, algumas coisas, porque hoje a gente está vendo um curso de medicina, então é uma execução diferente, a gente conduz de forma diferente. Essa questão da gente ser liderança, da gente conduzir realmente o procedimento, ele é diferente. Tipo, eu sou enfermeiro, eu tenho manejo de muita coisa, mas eu não era quem conduzia. E eu percebi que realmente a gente fazendo, pedir para o colega, que é o que eu fazia, você vai fazer um acesso, você vai ficar na ventilação, você vai fazer a compressão, isso é o que acontece na realidade, né? Eu tenho 18 anos de experiência e vejo que isso vai funcionar muito bem, vai ser algo assim que vai trazer muito conhecimento, sem a gente precisar estar arriscando, né, nas pessoas, estar tentando fazer algo em alguém, estar treinando de uma forma arriscada, eu posso dizer assim, porque tu pegar um paciente para tu tentar fazer aquilo sem nunca ter feito antes, sem nunca ter tentado fazer antes de uma forma simulada, é mais arriscado. Então eu vi que assim, essa técnica utilizada, esse contexto todo do cenário de simulação, ele vai ser fundamental para a formação do aluno e ele vai trazer muito, mas muito embasamento técnico e ele vai chegar no cenário real, quando ele chegar lá no internato ou na prática dele, ele vai ter muito mais domínio para aplicar isso na prática, com certeza. E você, João, como foi para você?
Então, mesmo sendo um aluno assim de primeira graduação, assim como dizer que a gente vem também com nossos preconceitos, né? A gente fica meio nesse pensamento de que precisa ser realmente ali numa pele real, seja num paciente vivo, seja num cadáver, por exemplo. Então, eu vim muito recuado quando eu soube que era questão de simulação assim com bonecos e tal. E eu realmente pensei muito na possibilidade talvez de trocar de faculdade logo no começo. Só que aí foi passando o tempo, eu fui me acostumando, ficando ok já com a simulação. Mas no momento em que eu percebi realmente que as simulações nos bonecos, nas próteses eram efetivas, foi quando eu tive o primeiro contato com o paciente mesmo. Que eu percebi que, apesar de nunca ter feito isso realmente com uma outra pessoa, eu percebi que com as simulações eu vinha afinando meu tato, eu vinha melhorando minhas habilidades. E quando chegou no paciente, eu só precisei ajustar de acordo com a necessidade daquele paciente. Então, eu acho que é um sentimento que todo mundo da turma sentiu isso também. Sim. Que independentemente se é da primeira, se é da segunda, ou até mesmo terceira graduação, quando ele entrou em contato com a prática real, ele percebeu que a prática simulada tinha um valor de aprendizado muito grande também. Definitivamente teria sido mais dificultoso, eu até diria, se fosse uma prática real, porque vez ou outra, né, apareciam para mim os vídeos de pessoas utilizando cadáveres para o estudo, e eram cadáveres muito velhos, dava para ver que era muito antigo. E eu acho que isso teria dificultado bastante para a gente aprender o básico. Iria ajudar no avançado, eu diria, mas, por exemplo, identificar partes são difíceis de identificar. Mas para quem está aprendendo o básico, é melhor ser mais facilitado o entendimento. Então eu vejo a prática simulada como algo muito benéfico mesmo, por mais que eu tivesse uns preconceitos, eles já aboliram todos. E principalmente da forma que a senhora conduziu com a gente durante o semestre. Foi muito aproveitoso, a gente conseguimos sintetizar muito bem todo o assunto e quando a gente aplicou na prática real, ficou muito fácil mesmo fazer toda essa ligação entre a teoria, a simulação e agora com a prática real. E para vocês, Elane, como foi a sua experiência? Pensando que você já atuava, por exemplo, em UTI, né? Porque, para quem não sabe, a Elane, ela é fisioterapeuta de UTI na LATAC, ela já tem experiência com paciente grave, né? Mas não tinha ainda feito nenhum treinamento com manequim simulado, né? Não. Então eu compartilho da mesma ideia do Ezequiel. A gente vem de uma profissão muito tecnicista e a gente sempre foi treinado a cumprir ordens, né, e mandados. Então, com o treinamento da simulação realística, foi muito diferente, porque a gente saiu da posição de ouvir para poder ordenar, e a professora batia muito na tecla, você tem que aprender a ser líder. Então, assim, para mim, vindo de uma segunda graduação, muita coisa foi diferente na minha primeira graduação. João, como você disse, eu estudei com cadáveres que ficavam no formol, a gente só dizia assim, por aqui passou um suco da artéria, por aqui passou alguma coisa, a gente não via que eram cadáveres, por exemplo, de 20, 30 anos. Então, para mim, a simulação realística, desde o começo da graduação eu falo, para mim foi muito melhor do que ter essa peça anatômica real. Então, assim, a gente conseguia treinar, a professora consegue colocar sonas, auscultas, bulhas, então a gente consegue ter essa prática. E em relação a toda a simulação, gente, é muito parecido, é idêntico à vida real. O caso clínico que era ali falado pra gente, a pressão, a simulação. Então, assim, pra mim hoje, eu indo para um estágio observacional, a minha prática vai ser muito diferente, porque eu tenho uma outra visão que eu não tive na minha primeira graduação. E um segredo aqui, em relação à fala do João, ele até disse pra gente em uma conversa, né, João, que esse foi o OSCE que ele foi mais seguro. Para ele, porque ele foi mais seguro, porque nesse a gente ainda ficou mais sedimentado, foi assim, eu achei fantástico, porque a gente conversando ele falou isso. Para mim também foi um OSCE que eu me senti mais médica, né, mais perto da minha realidade, então para mim foi uma experiência fantástica e eu adorei. Legal. E aí você me perguntou sobre a questão do debriefing, do erro, de como é que eu estruturava essa questão de dado evolutiva para vocês, mas eu quero perguntar para vocês. Como é que vocês faziam esse entendimento quando vocês cometiam um erro, quando a gente, depois da prática simulada, sentava e olhava o checklist e discutia os pontos a serem melhorados, ou o que teve ali que não foi contemplado, por exemplo, nos objetivos de aprendizagem naquele cenário?
Em alguns momentos, né, durante a simulação, nos momentos que eu fui líder, eu achava legal essa parte do debriefing, porque realmente quando a gente chegava na sala para fazer a discussão e a senhora tocava nos pontos, a gente percebia o que realmente a gente tinha errado, o que a gente precisava ajustar, que a gente fez determinada coisa no momento errado, que precisava, tu fez a adrenalina no primeiro choque, precisava esperar o segundo choque, o primeiro choque era o acesso. Enfim, e uma série de coisas que a gente, às vezes até por nervosismo também, que faz parte do processo de aprendizagem, mas o debrief ele veio, né, a forma como a senhora fazia, vamos ali na sala, conversar em particular, vou te dizer o que é que está faltando você ajustar, vou te dizer onde foi que você errou. Isso é uma forma da gente também se autoavaliar, analisar depois, será que eu não preciso estudar mais um pouco, fixar melhor a teoria também para depois aplicar na prática, porque nesse caso elas vão andar muito juntas, né? Então eu achei muito bom a questão do debrief, do feedback depois, porque ele realmente nos direcionava e quando a gente vinha numa próxima prática, a gente já vinha com uma outra visão, a gente já aprendia um pouco mais, a gente já sentava de novo lá no algoritmo, já dava mais uma lida, lia o material, aí vinha cada prática que a gente vinha, eu acho que a senhora também percebia isso, a gente vinha com uma melhora, né? Até chegar o dia do OSCE, né, que foi ali que cada um tem que fazer a sua parte. Mas eu achei assim muito bom a forma como foi conduzido esse debrief. Ele é fundamental para que a gente realmente tenha essa visão de melhoria contínua e sempre buscar sempre a atualização, melhora e um conhecimento mais aguçado para que a gente possa aplicar, né, após a formação de forma bem segura no nosso paciente. João? Eu concordo totalmente com o que o Ezequiel falou, principalmente na questão que ele falou sobre a questão do nervosismo. É algo que eu percebi que com a repetição da prática era algo que vinha sumindo cada vez mais, que boa parte do que a gente acabava errando não era por falta de conhecimento, não era porque não conseguia alinhar a prática com a teoria com a prática, era mais por conta da questão do nervosismo mesmo. A gente chegava lá, era um cenário de tensão, a gente não sabia o que fazer, a gente ficava que nem segue um tiroteio, e aí com a repetição a tensão lá do ambiente foi passando, começou a ficar um ambiente mais tranquilo, a gente conseguia racionalizar de forma muito melhor, a gente conseguia ver os pontos que estavam faltando. Se a gente chegasse no momento em que a gente parou, a gente viu tudo que a gente tinha feito, a gente parava, a gente conseguia relaxar, a gente conseguia pensar, e aí viu, opa, tá faltando aquilo ali, vamos lá fazer essa questão então. E principalmente também quando a senhora falava, depois do debriefing, o que estava faltando. Que às vezes eram erros bobos, por exemplo, um erro que acontecia muito comigo era o esquecer de fazer o flush. É um erro relativamente bobo, porque é algo que é bem simples, e mesmo assim a gente acabava deixando passar. A gente lembrava de todo o algoritmo e esquecia só dali do flush. Acho que vai fazer a diferença. Que de faz dependendo do totalmente a paciente diferença. parado, por exemplo, com uma grave, Exatamente. Né? Principalmente em drogas que dependem desse flush. Então, são erros ali mínimos que podem fazer toda a diferença e que com esse debriefing a gente passou a conseguir dar importância mesmo para os mínimos detalhes. Então, é algo que foi muito importante mesmo. A prática simulada sem o debriefing não seria a mesma coisa. Olha, pra mim o debriefing é quase uma das partes mais importantes, porque quando a gente, naquele percurso de uma sala para outra, eu já ia pensando, meu Deus, eu errei uma coisa tão simples, e aí quando a gente chegava lá, que a professora fazia toda aquela pergunta, vocês acham que vocês esqueceram? Então a gente para com paciência, meu Deus, erramos. Então pra mim o debriefing foi demais importante, até porque aquilo que a gente erra, a gente revisa, estuda, a gente não esquece mais. Então, maravilhoso e fantástico essa parte da simulação realística. Legal, isso é muito importante, assim, ouvir vocês falarem disso, porque é isso. A simulação também é para isso, né? Para a gente olhar, a gente vai treinar em uma sequência de atendimento, vai treinar ali aquele fluxograma de atendimento, por exemplo. E aí depois é importante a gente olhar o que a gente errou e com o erro a gente entender o que está faltando para a gente poder estruturar melhor, né, esse atendimento ali do paciente, principalmente do paciente grave. Mas eu quero aproveitar e fazer uma outra pergunta para eles. Pensando na relação simulação com a prática real, me fale assim, uma frase que representa o treino da simulação com a prática real para vocês. A gente pedir uma palavra, vamos pensar numa frase, por exemplo, para ficar mais fácil. Para mim se complementam.
Seria complementação. Seria complementação. Para mim seria a base. Eu acho que para a prática real funcionar do jeito que ela deveria, a gente precisa dessa prática Uma base, um alicerce. como base, assim. Eu, particularmente, assim, definir uma frase, eu não consigo definir, mas eu acho que hoje, no cenário atual, com a tecnologia, com tudo que a gente tem junto, é indispensável a gente não passar por um processo de simulação realística antes de ir para a prática. Então, Tem que eu acho ter, que é indispensável realmente. Talvez seja a palavra, mas o contexto como um todo, a gente precisa hoje, todo aluno, e eu acredito de todas as graduações, como a senhora deixou muito claro isso, Educação e saúde, assistência e Isso. saúde, né, principalmente. é fundamental. Antes de você ter contato realmente com o paciente, você passar por uma simulação realística, você viver aquilo, treinar, treinar e treinar, para o momento que você ter contato realmente com o paciente, você saber o que você está fazendo. Do meu ponto de vista, é indispensável. Treino seguro, né, pessoal? É fazer Isso. um treino seguro, num ambiente seguro, onde o aluno tem a chance de errar, a gente corrigir quando ele for entrar em contato com o paciente e ter mais segurança, né, de fazer aquela habilidade, de se comunicar, de tudo isso. E aí, pensando nisso, eu tenho uma última pergunta para vocês. Essa entrevista é mais boa quando vocês pensam daqui a 10 anos, quando vocês já estiverem formados e já tiverem terminado a residência de vocês com especialização, o que vocês pensam na evolução da simulação em relação à educação e saúde, educação e medicina? Perfeito. A gente já vive um ambiente muito tecnológico, né? Então a simulação de prática ela já tem uma estrutura muito tecnológica. Eu tenho uma visão de que lá na frente, né, talvez no processo de residência e tudo mais, antes que a gente tenha um contato direto com o paciente, um cenário de cirurgia, um cenário de cirurgia traumática, que a gente possa estar treinando nesses simuladores, que a gente possa estar executando esses procedimentos de forma prévia em algum simulador, né, para que a gente já, quando tiver um contato direto com o paciente, a gente já consiga empregar aquilo com mais segurança, você já tem mais habilidade para manusear os instrumentais. A gente tem hoje a cirurgia a vídeo, que tu tem que manusear algumas pinças que tu manuseia de fora do paciente, tu não tem uma visão direta, né? Então aquilo ali tu simular, tu ter os simuladores externos, com a tela aqui na frente, com o vídeo simulando, com peças sintéticas para simular os órgãos, seria algo assim fantástico. Pode ser até que já tenha no mercado, mas é algo que pode trazer pra gente, né? Uma experiência dentro da residência, a gente já está simulando isso antes de estar empregando a técnica adequada cirúrgica já no paciente. A gente já tem um aplicativo, né, que a gente utiliza, que faz as vias de estar conversando com o paciente, fazendo uma anamnese, né? Então isso já tem. Eu acho que no futuro muito próximo a gente vai ter isso. Perfeito. Se não tem ainda, né, vamos ter. Em larga escala, quer dizer. Bem, da minha parte, como a gente inclusive está vivendo um grande boom tecnológico que sempre acontece, é até um pouco difícil assim para mim responder o que eu esperaria de inovação tecnológica no futuro. Mas algo que eu consigo pensar aqui logo de cara é com esse grande crescimento que tem tendo as inteligências artificiais, eu penso muito em talvez conseguir aplicar isso no ambiente de prática para tornar ele muito mais dinâmico. Porque apesar de um ambiente de prática ele ser muito bem conduzido da simulação, eu acho que com o uso da IA a gente consegue tornar esse ambiente muito mais... Aprimorar. Sim, muito mais aprimorado. Por exemplo, fazer com que se torne muito mais dinâmico as respostas de um paciente ou mesmo de um acompanhante, no caso da simulação, que a gente pergunte algo ao paciente, ele responda da maneira que o paciente responderia, não tenha muito aquele viés de quem está aplicando essa simulação, que seja algo muito mais independente. Acho que essa é a melhor palavra que eu consigo definir. Então, assim, o que eu espero da tecnologia nos próximos anos? Eu espero que a gente tenha a união de precisão e inovação. Que essa tecnologia traga agilidade ao diagnóstico, aos cuidados e que a gente continue tendo a essência humana, que é cuidar de pessoas, utilizando todo esse arsenal tecnológico, mas que a nossa essência não seja perdida. Eu tenho mais uma curiosidade, uma coisa que eu quero perguntar para você.
não sendo entrevista, mas só uma curiosidade mesmo. Teve alguma situação na prática lá, ou em hospital, ou em UBS, até agora, esse momento, né, que vocês pensaram, poxa, eu simulei isso e agora eu estou aplicando aqui e consegui aplicar com maestria? Sim. Eu já tive uma experiência, né, até já conversei com os colegas que eu participei de uma reversão, né, de um ataque supra, né, com o médico acompanhando ele. Foi bem bacana, né, uma reversão através de cardioversão. Já tinha participado outras vezes, né, de cardioversão química, mas cardioversão elétrica eu ainda não tinha participado, não tinha tido oportunidade. E assim, casa bem com o que a gente faz ali, a gente vê, e às vezes até é interessante, porque tipo, eu acompanho um médico que tem 20 anos de formado, e às vezes ele olha assim, e aí, como é que é lá na faculdade? Já viu isso aqui? Tal? E aí, como foi que tu viu lá? Quanto é que tu vai dar de carga? E tal. Então, é bem real mesmo, ele dá a oportunidade, né, da gente estar também fazendo. Então vai lá, faz, coloca carga, executa e tal. Então, realmente é muito o que a gente faz aqui. É exatamente o que a gente faz aqui, isso que a gente faz no boneco. E lá a gente vai fazer um cenário real, claro, a gente faz supervisionado, mas casa muito, é exatamente a mesma coisa. A gente faz com segurança. A gente se sente seguro para executar. Porque tu já treinou antes aqui e tu sabe o que tu está fazendo, né? Tu não está fazendo aqui de forma aleatória, né? Claro, a gente fica nervoso, fica preocupado, fica, isso faz parte. A gente está lidando com uma vida. Mesmo com 30 anos de Mas, assim, eu achei muito bom mesmo. Né? E foi uma experiência incrível para mim, dentro já do cenário real de prática, dentro do ambiente hospitalar. Então, Da minha parte foi... inclusive eu não estava sozinho, o Ezequiel estava comigo também nesse momento. Mas é algo que já é da profissão dele. Foi um paciente que ele estava em PCR. E aí a gente não estava em ambiente hospitalar, a gente estava na rua. E aí era só eu e ele ali que sabia no momento fazer qualquer procedimento. Então eu fiquei nervoso no momento, mas o Ezequiel me ajudou a manter a calma. A gente conseguiu ali conduzir bem aquele cenário até que chegasse a ambulância. Foi no mesmo semestre, inclusive, que a gente teve aula sobre o algoritmo de suporte básico de vida. Então eu sinto que ter tido essa simulação antes ajudou bastante ali na academia. Deu uma segurança. Sim. Eu também tenho uma experiência para falar, inclusive, da mesma do Ezequiel, né? Taque arritmia também. Tive a oportunidade de participar de uma reversão de uma taque supra. Era um paciente estável e só com as manobras vagais conseguiu resolver. Além de ter que olhar o eletro, de encontrar, né, com um colega também supervisionado. Então, é muito real, bate muito com o que a gente estuda aqui e sim, faz muita diferença. Nos prepara para a atividade, nossa vida, né, para a prática diária. Perfeito, pessoal. É muito legal, é muito importante a gente ouvir essas experiências e a gente ver o quanto, e aí eu falo porque os dois também tiveram formação tradicional, igual a minha, né? E ao mesmo tempo de formada em medicina que o Ezequiel tem, então era uma outra formação. Eu não vou dizer que eu não conhecia a simulação naquela época, porque eu tive a oportunidade de ter aula com o Dr. Guadassara Gabriel. Para quem não conhece, ele estudou durante muito tempo em São Paulo do Pará, então nós fizemos inclusive lá, há muito tempo atrás, uma prática de atendimento de grandes catástrofes. Isso foi muito legal, mas era o início da simulação, né? Então a gente vê o quanto dessa época até agora foi evoluindo, né? Foi evoluindo, o quanto a gente melhorou e o quanto a repercussão na prática, na vida da gente, tanto profissional quanto acadêmica, tem um impacto positivo, né? Então eu fico muito feliz, assim, e fico muito feliz de estar inserida nesse cenário também. Muito bem, nós gostaríamos de agradecer a presença da professora doutora Liliane, nossa cardiopediatra, e gostaria de dizer que a professora Liliane está conosco há 6 períodos trabalhando a simulação realística, trabalhando conosco a disciplina de habilidades e atitude médicas, além de outras disciplinas como IESC, coordenando todo esse trabalho. Então, nós estamos aqui imensamente gratos à sua presença, à sua contribuição para conosco e com a instituição, vem fazendo esse trabalho com grande maestria. Esse semestre ela nos acolheu assim de uma maneira encantadora, saímos e nos sentimos mais preparados frente à simulação realística e de fato nesse semestre, né, Ezequiel, a gente viu assim mais
a realidade da medicina. Então agora estamos nos sentindo mais preparados. Então gostaria de agradecer, professora, a sua presença. Vamos deixar aqui o convite para outras conversas, outros bate-papos, para outros podcasts e para a nossa prática de vida diária. Gente, eu que quero agradecer, assim, foi muito legal esse bate-papo. A gente já estava programando, pessoal, há muito tempo, não estava dando certo, hoje deu. Então nós sentamos, discutimos, eu adoro conversar sobre simulação, né? A gente teve um semestre assim, bem corrido, mas eu quero agradecer vocês pela oportunidade, né, da gente ter feito tanta troca de conhecimento, troca de experiência, da gente ter trabalhado esses 6 semestres e trabalhado com a simulação. E para mim é um prazer, uma honra ter desenvolvido vocês na parte de habilidades, né? Eu sou muito agradecida por isso, gente. Muito obrigada, tá? Muito obrigada também por terem me convidado para vir para cá para a gente bater um papo. Pode me convidar para vir de novo. Obrigada, pessoal.